Senhor presidente, são 10 minutos, não é isso? Exatamente. Então, presidente, eu primeiro quero expressar 2 sentimentos. O primeiro deles é um sentimento de honra. Honra por participar de um momento histórico do Brasil dentro do Parlamento Brasileiro, onde eu já estou há 8 mandatos. E o outro sentimento é de vergonha. Vergonha pelo que pude ver dos votos em separado e do comportamento de parte desta comissão, que não me surpreende o voto em separado, porque o comportamento nesta comissão foi permanentemente violento, de não investigação, de aplaudir de pé golpistas da linha dura da ditadura e que se mostraram agora partícipes desse processo, comportamento cínico, hipócrita, baseado na mentira e muitas vezes infantil, de eu chegar a chamar de 5ª série do ensino fundamental. E eu diria, presidente, e faria algumas perguntas, inclusive, para dizer, esses votos em separado não conseguiram sequer indiciar um partícipe do 8 de janeiro, os réus confessos como Mauro Cid, os que tentaram invadir a Polícia Federal, não tem um militar indicado como partícipe dessa construção, os caras que jogaram a bomba no aeroporto não estão indiciados no voto em separado. Cadê esses caras? Cadê esses partícipes golpistas do processo? Cadê o Augusto Heleno? Cadê a indicação e o indiciamento de verdadeiros criminosos contra a democracia brasileira? E, ao mesmo tempo, senador Elisiane, eu quero registrar o meu orgulho do seu relatório. É uma peça de profundo compromisso com a democracia, que é embasado tecnicamente, baseado em dados concretos, de depoimentos, de quebras de sigilo, de dados que nós conseguimos obter em leituras de milhares de páginas, com uma assessoria qualificada de todos nós, e é fruto de um trabalho coletivo de investigação que Vossa Excelência, com coerência, coragem, ousadia e profunda relação com o processo democrático brasileiro, faz um relatório que nos orgulha, e essa é a minha honra, de poder participar de um processo que produziu um relatório que consegue indiciar pela primeira vez na história 8 generais, que não teve medo de fazê-lo, que consegue indiciar ex-ministros, que consegue identificar financiadores do processo golpista, que consegue identificar as milícias digitais, porque as milícias e a comunicação são fundamentais e estruturantes do processo do golpe. Quero dizer também que esses bolsonaristas, eles tentam ter um verniz contemporâneo, mas eles carregam velhas ideias. Velhas ideias. Basta olhar todas as construções e os seus líderes. Não é à toa que no celular de Silvinei tem Mussolini e Hitler. Não é à toa que isso está lá. O verniz contemporâneo que tentam dar é temperado, encharcado, agregado de valores antigos do liberalismo econômico, do anticomunismo e da ruptura democrática. Basta olhar o que foi JK. Juscelino Kubitschek foi acusado de comunista, de favorecer os comunistas do seu governo, e por isso teve Jacarecanga e Aragarças. Ocupação de bases militares por soma de aeronáutica e exército. Para fazer o quê? Para explodir o Palácio Laranjeiras, o Palácio do Catete, e dizer que Brizola fazia uma conspiração comunista. Então era JK, era Brizola, em 61, a tentativa de romper a Constituição brasileira contra a posse de Jango, 64 também era contra os comunistas, contra a democracia, e 2023 é igual. É o mesmo discurso, é a mesma tese, a mesma construção. E é um discurso que atravessa classes sociais, porque ele se baseia, e aqui tem um livro do Rodrigo Nunes, do Trans e a Vertigem, onde ele explicita a gramática comum, da moral comum, que atravessa classes sociais, mas a base da pirâmide que entra nessa não percebe que o principal prejudicado são eles. Porque eles assumem o militarismo extra e a força extrajudicial, eles assumem o discurso anticomunista, o anti-intelectualismo, que aí vai contra a ciência e contra a cultura,
Eles se colocam na exclusão de direitos e agarram o neoliberalismo econômico, que prejudica quem? A base da pirâmide, que numa gramática comum do discurso entra nessa. E apoia e sustenta essas ações golpistas e antidemocráticas. É importante dizer que a milícia digital, a comunicação, ela impacta comportamentos e afetos. Ela define um afeto comum que faz com que as pessoas saiam da realidade, tirem os pés do chão e comecem a se apegar a valores que não têm nada a ver com a realidade. Eles acreditam em histórias, acreditam em versões, em falsidades, em mentiras e se tornam pessoas do ódio, da violência, do preconceito, da exclusão e de entender o adversário como um inimigo a abater, a eliminar. É assim o comportamento dos bolsonaristas na CPMI, que deixa como legado ameaças, agressões às mulheres, a Vossa Excelência, inclusive, senadora, que foi muito agredida, desrespeitada aqui, aliás, as mulheres dessa CPMI, que foram ameaçadas, agredidas, inclusive desqualificadas e desrespeitadas. Esse é o comportamento, essa é a conduta. E a gente vê seguidoras mulheres dessa turma que agridem também nas redes sociais no mesmo tom, na mesma misoginia. Então é algo muito grave. E quero dizer que nesse seu relatório, que é belíssimo, a sua conclusão é belíssima, eu quero dizer que nós já vivenciamos na história momentos importantes da luta libertária, da luta pela liberdade, da luta pela democracia, de democratas e de pessoas da esquerda. O nosso partido, o PCdoB, perdeu muitas vidas nessa luta pela democracia. Não adianta nos dar a pecha de extremistas contra a liberdade, ditador. Isso não cola, porque quem conhece minimamente a história sabe que nós perdemos muitas vidas na luta pela liberdade. E aqui, em 79, que foi o momento em que se aprovou a Lei 6683 da anistia, ainda estávamos sob o governo Figueiredo. Portanto, a anistia foi dada aos presos políticos, aos que estavam exilados, foi uma conquista para nós, mas ela ao mesmo tempo perdoou os que cometeram crimes contra a humanidade. Torturas, assassinatos, desaparecimento nos porões da ditadura, que inclusive já fomos condenados 2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia e no caso de Vladimir Herzog. Mas hoje, nesse contexto que nós estamos, com a extinção da Lei de Segurança Nacional, e com a colocação no Código Penal dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, abolição violenta e golpe de Estado, nós temos condição, num outro contexto, de fazer, de fato, a responsabilização e a punição. O seu relatório não é um complemento das investigações. O nosso trabalho, deputado Arthur Maia, não é um complemento. Ele é protagonista de muitos dados e de muitas investigações, não só nas milícias digitais, nos golpistas e no indiciamento principal, que é do principal mentor da tese golpista no Brasil, que é o senhor Jair Bolsonaro. Eles sempre falam da anticorrupção, mas eles são corruptos no seu DNA, no processo histórico brasileiro. Todos roubaram. O mesmo avião da FAB que está indo buscar os brasileiros no Oriente Médio é o mesmo que transportou pedra preciosa, que transportou relógio Rolex, que transportou cocaína. São esses mesmos aviões que eles usaram na máquina para corromper, para roubar, para fazer peculato e sequestro de patrimônio público. Nesse momento, portanto, eu quero dizer, senadora, que nós vamos contribuir sim para as investigações e responsabilizações dos golpes contra a democracia, porque nós vamos contribuir para apurar os financiadores, nós vamos contribuir para apurar aqueles que na comunicação digital incitaram comportamentos aéticos, antidemocráticos e violentos. E quero dizer que neste momento, neste novo contexto do Brasil, com um governo democrático popular no poder, neste momento que nós temos outra PGR, nesse momento que as investigações se seguem, nós não podemos, neste momento, dar anistia para golpista. Eu penso que esse é o momento da gente lutar contra qualquer tipo de anistia, de perdão para quem cometeu crime contra a vida, para quem cometeu crime de exclusão, para quem invadiu os 3 poderes, para quem golpeou a democracia. Portanto, presidente, eu termino aqui dizendo que essa CPI que Vossa Excelência presidiu, ela dá uma imensa contribuição histórica e nesse momento histórico eu termino com um sentimento de honra por dar essa contribuição, uma pequena contribuição nesse coletivo a favor da democracia. Senadora, no seu relatório,
presidido por essa comissão, a democracia venceu, e sem anistia para golpista. Muito bem.